Nesta aula, nós vamos deixar para você uma dica super importante em relação à execução de peças ovais e retangulares. Então, muitas pessoas têm dúvidas de como iniciar um trabalho retangular ou oval com uma determinada medida de comprimento e a medida da largura. Por exemplo, quando uma cliente solicita para você um tapete oval ou um tapete retangular, com as medidas que ela deseja que você faça. Então, a dúvida é, com quantas correntinhas começar o trabalho para que dê a medida certa na largura e no comprimento? É este cálculo que nós vamos ensinar para você agora. Então, aqui nós temos um exemplo, é só uma suposição, de uma medida para você fazer o cálculo. Vamos supor que você queira fazer ou que a sua cliente tenha solicitado para você um tapete oval ou um tapete retangular que meça 2 metros de comprimento por 1,60 m de largura. Então, a primeira coisa que você vai fazer é transformar essas medidas para centímetros. Então, nós temos aqui 200 centímetros e 160 centímetros. 200 para o comprimento, 160 para a largura. Como nós vamos fazer este cálculo? A primeira coisa que você vai fazer, o primeiro passo, é fazer uma amostra de pontos altos, ou ponto que você vai trabalhar no tapete, com o fio e a agulha que você vai utilizar. Feita a amostra com umas 2 ou 3 carreiras, você vai medir a altura de uma carreira que você trabalhou. Então, vamos supor, neste nosso exemplo, que a altura da nossa carreira ela tenha 2 centímetros. Sabendo, então, que quando você faz um trabalho retangular ou oval, tem a parte superior da carreira e a parte inferior, então, os 2 centímetros devem ser multiplicados por 2, porque são 2 lados a volta inteira da carreira. Então, para a largura, se você tem 2 lados, 2 vezes 2, você vai ter a cada carreira trabalhada 4 centímetros feitos. Então, nós já temos agora os dados para o próximo passo, que é o cálculo de quantas carreiras eu preciso trabalhar para atingir a minha largura desejada. Então, se a minha carreira mede 4 centímetros de altura e eu preciso trabalhar 160 centímetros no total para a minha largura, se eu dividir 160 por 4, eu vou ter 40. Então, são necessárias 40 carreiras trabalhadas para atingir o 1,60 m da minha largura. Então, a parte do cálculo da largura, ela já está pronta. Uma observação importante, nós sempre começamos fazendo o cálculo pela largura, pois a largura é o que já define a primeira quantidade de carreiras que eu já vou utilizar no cálculo do comprimento para fazer o cálculo das correntes iniciais. Então, se eu já tenho 40 carreiras que eu vou ter que trabalhar para a largura, eu já tenho, como essas carreiras contam para o comprimento também, então eu já tenho 160 centímetros já à parte. O que falta para chegar aos 200 centímetros, que são os 2 metros para o comprimento? Faltam 40 centímetros. Então, estes 40 centímetros é o que você vai trabalhar nas correntes iniciais para depois você completar com as 40 carreiras que você vai trabalhar para a largura, que já vão dar a medida restante para o comprimento. Então, fazendo um resumo geral do nosso cálculo, para mim trabalhar um tapete oval ou retangular com 2 metros de comprimento por 1,60 m de largura, eu vou precisar começar com 40 centímetros de correntes iniciais e vou precisar trabalhar 40 carreiras para dar a medida total do meu tapete ou da peça que eu estiver trabalhando. Lembrando que a medida da altura da carreira, neste caso, é uma medida que nós estamos supondo. Você vai medir a altura da sua carreira e vai adaptar ao cálculo com as medidas que você tiver que trabalhar para a sua peça. Então, você pode utilizar este cálculo para tapetes ovais e retangulares, você pode utilizar este cálculo para solinhas de sapatinhos de bebê, tendo a medida total do comprimento do pezinho.
Você pode utilizar também este cálculo pré-botinhas de crochê, a sola da botinha, a sola de chinelos e outros trabalhos afins que sejam ovais ou retangulares. Só lembrando que para trabalhos quadrados ou redondos, à medida que você vai trabalhando cada carreira, ela vai deixando os dois lados iguais, ao comprimento e largura. Então, este cálculo não serve para tipos de trabalhos quadrados ou redondos. Não é necessário.